Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15, e vamos ler até o versículo de número 20. Se você encontrou, você diz amém. Se não encontrou, você diz não, amém. Vamos lá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Quando qualquer um de nós se dispõe a qualquer tipo de empreendimento, nós começamos a nos preocupar com uma série de fatores. Quando eu e você decidimos colocar um projeto em pauta e começar a praticá-lo ou a cumpri-lo, nós começamos a nos preocupar com vários estágios. Nós começamos a nos preocupar, por exemplo, ao fazer um TCC, primeiro com o tempo, né? Depois com as fontes, depois com o método, depois com a pesquisa propriamente dita, e a gente vai seguindo. Toda vez que a gente se compromete com algum tipo de empreendimento, de nós é exigido algumas preocupações. Quando nós pensamos, por exemplo, em uma construção, nós temos algumas preocupações em específico. As coisas funcionam parecido para todas as vezes que nós vamos construir algo. Para construir uma casa, para construir um prédio, uma choupana, qualquer tipo de edifício, nós precisamos nos preocupar, por exemplo, com o terreno onde nós vamos construir. Construir um shopping em cima de um pântano, por exemplo, pode ser um problema, dependendo da forma com que você construa. Se você, por exemplo, construir uma estrada em cima de um rio, o problema que era micro pode virar macro. Todos nós podemos ter sérios problemas se não soubermos muito bem o terreno onde nós vamos construir o nosso edifício. Não apenas o próprio edifício, o próprio terreno, mas os materiais que nós usamos também são muito importantes. Se você usar os materiais de 5ª categoria, de 8ª categoria para construir um prédio, por exemplo, de 10 andares, eu duvido que você vai ter uma boa noite de sono dentro do apartamento. Os materiais importam porque quanto melhor são os materiais para fundamentar, para colocar os alicerces daquele edifício, melhor é a construção. Então nós precisamos de um bom terreno, de um lugar adequado, e nós precisamos também de bons materiais. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de projeto, como o de um edifício, também exige um plano. Nós temos que ter uma planta baixa, um projeto para nós construirmos. Nós temos que olhar, visualizá-lo e construir segundo o tal projeto. Então nós não precisamos apenas de um terreno, nem de materiais para construção, bons materiais, mas nós também precisamos de um bom projeto e de um bom plano. O arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, todos eles vão caminhar em direção a esse plano. Vão tentar construir o melhor lugar possível, com os melhores materiais possíveis, no melhor lugar possível. Então, quando Paulo está fazendo a sua defesa em Colossenses, me vem a ideia, me vem a memória, toda a memória de um canteiro de obras. Paulo parece que também está falando para nós sobre um terreno, sobre alguns materiais de construção e sobre um plano para construir aquilo. Nós estamos à frente de um homem que está tentando edificar um lugar, um lar, uma casa, uma igreja, de forma com que Deus se agrade. Esse edifício que é a igreja, esse edifício que é a própria fé, edificar a fé dos irmãos também exige cuidado com o terreno, cuidado com materiais e um plano, um bom plano e um bom projeto. Vocês vão lembrar que naquele
naquele momento, eles estavam passando por alguns problemas. O gnosticismo parecia começar a aparecer na sua semente, começar a lançar seus falsos ensinos. O judaísmo misturava as ideias gnósticas, eles começavam a querer ir para um lado, para o ascetismo, achando que a sua própria maneira regrada de viver iria conferir santidade para eles. Do outro lado, as pessoas dizem se só existe uma grande diferença entre espírito e corpo, eu vou me entregar porque o corpo é a única coisa que eu vejo, é a única coisa que existe. Então, de um lado, as pessoas queriam santificar o próprio corpo por meio de práticas, outra parte queria se entregar a muitos prazeres. Mas Paulo faz uma defesa nos chamando à fidelidade do próprio Evangelho. A defesa de Paulo é traçada pelo caminho da divindade de Cristo. Ele é demonstrado o próprio Cristo como sendo o Criador. Paulo está falando das obras, da pessoa desse grande Cristo. A igreja que estava em Colossos teria que edificar a sua fé, construir uma casa, a casa da confissão do Evangelho, levantar as colunas da fidelidade, pôr o telhado da confiança em Deus em um lugar muito perigoso chamado mundo, chamado Colossos. A cidade era muito perigosa, aquele terreno era muito perigoso, era acidentado, mas com o crescimento das heresias, Paulo decidiu construir um lugar que agradava a Deus. Então Paulo está no seu esforço apologético, certo? Para mostrar ali, tentando mostrar para os irmãos que aquele terreno, naquele próprio terreno de Colossos, que era um terreno para plantação e nascimento de muitas heresias, ainda assim se podia construir uma casa onde Deus habitasse, que agradasse a Deus. Um edifício que agradasse a Deus. E é o nosso objetivo hoje. É nós pensarmos nesse edifício que permanece de pé, ainda que num terreno tão conturbado como a nossa rua, a nossa fortaleza, como o nosso Brasil. Então, mãos à obra. A primeira coisa que nós temos que pensar é sobre o nosso terreno. Então, vamos aqui preparar o nosso terreno. Em Colossenses 1,15, ele vai dizer o seguinte, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui em específico, Paulo está trabalhando a própria pessoa de Cristo. Ele está falando sobre uma imagem de um Deus que é invisível, e sobre uma primogenitura, que para nós pode parecer complicado e difícil. Mas se nós queremos localizar muito bem a nossa casa, o nosso edifício para a glória de Deus, a comunidade da igreja, nós temos que começar a perceber que o que Paulo está tentando falar é que o próprio Jesus é Deus, é como o próprio Deus. Nós não somos fortes o suficiente, então, para nós construirmos a igreja e sustentá-la, mantê-la. Nós não somos fortes para lutar em prol dela. Então, a primeira coisa que Paulo nos ensina é de quem nós devemos esperar alguma coisa de fato. Aquilo que Paulo está ensinando é da onde vem toda a força, todo o plano e todo o fundamento da igreja. É da pessoa de Jesus. É dessa pessoa sublime que nós vamos falar hoje. Então, eu queria que nós pensássemos nesse terreno como um terreno que é conturbado, um terreno que é grosseiramente complicado. O terreno secular do mundo, da vida, é um terreno muito acidentado. Você vai perceber que, de vez em quando, na nossa própria vida e no nosso próprio coração, nós achamos lombadas que são da cor da pista. Ninguém vê, só sabe quando ela lhe pega. Não é assim? Às vezes, no momento em que você menos espera, você é capturado por algum problema que não está fora de você, mas está dentro. E aqui, Paulo está nos ensinando a como tratar esse terreno. Vamos lá. Os gnósticos tinham um problema de raciocínio. Eles dividiam o ser humano em dois, espírito e corpo. Então, para eles, essa diferença, essa divisão, essas duas partes, tinha uma parte que era muito boa e uma parte que era muito má. A parte muito boa era a parte do espírito. Então, todas as coisas que pareciam espirituais, que pareciam intelectuais, todas essas produções nesse sentido, pareciam que eram muito boas. A carne não, o corpo, a matéria não, a matéria era má.
Daí eles entendiam que se Jesus criou as coisas, ele tocou no mundo, o mundo é sujo. Ele nunca poderia ter feito isso. Então, ou ele não é Deus, porque Deus é superior e é pleno, ou ele não tocou, ou ele é só espírito, ele não veio em carne. A pessoa de Jesus era atacada aqui em sua divindade e em sua encarnação. Dessa maneira, eles minavam a própria pessoa de Jesus Cristo. E esse é um ponto central para nós. Para nós construirmos um edifício que agrada a Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, drenar do terreno as falsas doutrinas. Se nós percebermos, Paulo está tentando mostrar que Cristo é o fundamento de tudo. Então nós não podemos fazer muita coisa, apenas Ele pode. E essa é toda a ideia do texto. É Cristo que é o fundamento, é Ele que é o Criador, é Ele que é o Senhor. Nenhum de nós tem essas características, nenhum de nós tem essa natureza. Nós, na verdade, somos criaturas. Então, se há alguma coisa que eu quero que nós aprendamos hoje, e que nós saibamos e levemos a todo tempo, é que nós somos criaturas. E que nós temos algo a aprender muito profundo. Nós temos que aprender que quem não pode com pote, não pega na rodilha. E tudo aquilo que o nosso querido Paulo está fazendo, é querendo dizer quem é que pode sustentar tudo. Quem é que pode guardar tudo. Quem é que pode juntar tudo. Quem é que de fato pode segurar e pode com o peso do mundo, pode com o peso da nossa própria vida, pode com o peso dos pecados da nossa própria alma. Em Mateus 7, Jesus nos ensina a construir a casa sobre a rocha, porque o problema não é simplesmente a casa, mas onde ela está. E pensando nesse terreno, nós temos um mundo acidentado. O terreno do nosso coração é acidentado. Em nosso interior jorram águas amargas. As águas da traição, as águas da ira, as águas dos sonhos fabricados, dos planos imperfeitos, das ideias culturais. Nós somos a todo tempo levados a interpretar a Deus e junto dele todas as outras coisas segundo as ideias que são mais corriqueiras, que são mais correntes. Os irmãos de Colossos estavam motivados não, mas estavam sendo influenciados a interpretar o próprio Deus segundo os seus princípios, os princípios da sua época, da filosofia comum que era corrente, daquilo que estava nascendo naquele momento. Mas não é incomum, por exemplo, de nós encontrarmos em nossa cultura algum tipo de pecado que seja aceitável, que nós culturalmente aceitamos com mais facilidade. Glutonaria, preguiça, coisas como, hoje em dia, indisciplina, são muito bem aceitas pela nossa cultura e não parecem pecado. Porque, de alguma forma, as lentes desse século começam a moldar o modo com que a gente enxerga o mundo. E nós precisamos drenar tais coisas do nosso coração. Há aqui uma controvérsia porque a própria divindade de Cristo está sendo posta em jogo. Porque se ele é a imagem de Deus, e se ele é o primogênito da criação, ele não pode ser Deus. Ele é só alguma coisa parecida, é algo menor que o próprio Deus. Ele é apenas o primeiro ser a ser criado. Uma imagem só pode ser parecida e mal parecida, ou muito bem parecida, mas não é a mesma coisa. Não é real. Essa primogenitura só pode ser algo sobre a criação de Cristo. Então ele não é Deus, ele não é Senhor, ele é só algo parecido. Tratar a Cristo como sendo menos que Deus parece ser uma característica muito acentuada daquela época, daquele lugar geográfico, daquele momento onde os colossos estavam vivendo e do nosso próprio tempo. Alguns tratam a Cristo pelos olhos da história como se ele fosse apenas um grande sábio, um Buda, né, judeu. Outros tratam Jesus como se ele fosse apenas um mito que concatena ideias e que serve apenas para ilustrar e nos dar boas memórias, uma moral acentuada. Lewis reclama disso, por exemplo, em um dos seus textos. Ele diz, olha, se Jesus diz que é Deus, ou ele é louco ou ele é Deus. Então aqui, na própria escritura, nós podemos perceber o modo com qual os autores bíblicos tratam a Cristo.
No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, entretanto, revelou. Foi Ele quem revelou o Pai. Em Hebreus 1:3, por exemplo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Essa imagem aqui não é uma imagem parecida, é uma imagem de ser idêntico. A primogenitura aqui, então, não pode ser simplesmente o fato, a ideia de que Jesus foi criado. Porque se Ele é o Verbo, e o Verbo está com Deus, e o Verbo é Deus, essa primogenitura deve ser entendida segundo a própria Escritura. Então, Paulo está colocando um ponto de referência. É Cristo o seu ponto de referência. Toda a ideia de trabalhar Cristo como sendo o Criador é a tentativa de Paulo mostrar que Jesus é superior, que Jesus é sublime, que Ele de fato é Senhor, que de fato Ele é Deus. Esse nascimento, essa primogenitura, não é um nascimento temporal, mas um lugar de status. O primogênito era o primeiro, o princípio, o herdeiro, o dono de todas as coisas, quem detinha o poder sobre a herança. A imagem aqui é porque só a partir dele, só em Jesus Cristo, é demonstrado o próprio ser de Deus. Afinal, toda a plenitude de Deus nele habita. O que Paulo está fazendo não é dizendo que Jesus foi o primeiro ser criado, é dizer que Ele é dono de todas as coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo não é simplesmente que Ele é uma imagem parecida com Deus, mas que nele o próprio Deus é revelado, apenas e unicamente nele. Nosso querido Hernán Dias Lopes diz que a palavra enfatiza a pré-existência, a singularidade de Cristo e a sua superioridade em relação à própria criação. Então, se nós queremos, de fato, construir um edifício que agrada a Deus, nós precisamos drenar do nosso coração toda heresia, todo falso ensino, tudo aquilo que nos leva a outro Cristo, a outro Deus, que não é o Deus que está sendo revelado pela própria palavra de Deus, pela sua própria palavra. Nós temos que drenar as heresias e arrancar do nosso coração as ervas daninhas da mentira. Nós ouvimos muitas coisas falsas em nosso tempo. Nós ouvimos de todas as formas, as pessoas tentam diminuir quem é Jesus. O historicismo tenta construir um Cristo que é apenas humano, é apenas pessoa, mas não Deus. Ele é apenas um Buda judaico, é um Dalai Lama, né, entre os judeus. Mas ele não é isso. Em nome do humanismo, algumas pessoas tentam pegar aquele Cristo que é sublime, que é igual a Deus, que é Senhor de toda a criação, e transformam nele num pecador, no Éden. Alguns outros tentam tratar a Cristo de uma maneira que reduz a sua própria pessoa. Irineu vai dizer que nós precisamos, ao falar da divindade de Cristo, ao mesmo tempo falar de sua humanidade, mas nós não podemos negar nenhuma dessas duas realidades. Não podemos tratar a Cristo como menor, não podemos tratar a Cristo com inferioridade. Ele sempre é superior à criação, mais importante, mais excelente, sublime. Mas insistimos em diminuí-lo. Diminuí-lo em sua importância, diminuí-lo em sua beleza, diminuí-lo em sua centralidade. Se você pega um pano, um lençol, aí você pega uma bolinha pesadinha, aí você joga a bolinha no lençol esticado, ela vai rodar, né, até ficar no centro, não é assim? Não é assim? Fica lá, o peso faz ele ficar no centro ali. Todas as bolinhas menores que você jogar, elas vão girar, não vão? E vão cair para o centro, vão girar em torno do centro. Paulo está tentando dizer que Jesus é o centro da órbita de todas as coisas giram ao redor dele. Todas as coisas giram e o campo, nosso campo gravitacional tem um centro e esse centro é o próprio Jesus. Aqui, em específico, nós não podemos tirar Jesus do centro, então você não é o centro. Nós não podemos colocar Cristo em um lugar que o diminua. Jesus é tratado como sendo Senhor.
C.S. Lewis, por exemplo, chega ao ponto de dizer que se o cristianismo é falso, ele não tem nenhuma importância, nenhuma. Mas se ele é verdadeiro, ele tem uma importância infinita. Mas o que ele nunca pode ser é mais ou menos importante. Mais ou menos. Se essa mensagem de salvação é de fato verdadeira, isso é o centro da nossa vida, meus irmãos. E nós precisamos tirar as ervas daninhas que tentam colocar a Cristo como se não fosse a coisa mais importante da nossa vida. Como se ele não fosse o centro da nossa própria existência. Jesus é Deus? Vamos dizer que sim. Mas ele é Deus em todo lugar da nossa vida? Ou em algum lugar, ou em algum momento, ele é menos Senhor? Ou em algum momento ele é só um bom conselheiro que eu posso rejeitar os seus conselhos? Ele é sempre Deus sublime e maravilhoso nas minhas escolhas, nas minhas relações? Ou quando brigamos ele para de ser Senhor? Ou quando estamos tristes ele para de ser tão sublime e belo? Ou quando estamos com problemas ele para de ser Deus? Ele se torna um acompanhante da minha tristeza? Se queremos tratar esse edifício que estamos construindo com sinceridade, Jesus tem toda a importância. E o lugar que ele ocupa na nossa vida deve ser o principal. Nós aprendemos muitas mentiras durante a nossa vida. Nós fabricamos algumas outras. Mas Deus nos chama a arrancá-las, a tirá-las, a parar de fingir. No terreno do nosso coração, essas ervas, essas mentiras, essas coisas falsas, essas falsas percepções ou a insistência em vivê-las, acabam atrapalhando a obra que Deus está fazendo, esse edifício que Ele está construindo. Nós temos que preparar o terreno, temos que drenar as falsas doutrinas, nós temos que tirar as ervas daninhas da mentira, e só depois podemos nos valer dos bons materiais para construir. Então, se há algo que precisamos fazer, é olhar para dentro, nos assustar, olhar para fora de nós e agradecer. Porque se existe algo que nós não poderíamos, Cristo pode. Porque onde a nossa natureza é falha e fraca e impotente, há um Cristo que é Senhor de todas as coisas e que pode nos sustentar. E não adianta nós tentarmos fazer com que qualquer outra coisa seja o centro da nossa vida. E nós não conseguimos fazer isso sozinho. Se você olhar só para você, a única coisa que você encontra é abismo. Você não pode só. Então é o próprio Deus que faz isso, o próprio Cristo que faz isso. Por quê? Porque quem não pode com pote, não pega na rodilha. Não é assim, Gilberto? Cadê ele? Deve estar na portaria. Depois que nós preparamos o terreno, é hora de preparar os materiais para a construção. Você vai ter que ir no depósito da fé e perceber que boa doutrina são os materiais com os quais nós construímos o edifício que agrada a Deus. Se nós não tivermos uma pregação bíblica, uma exposição de quem Cristo é de fato, nós não construímos um edifício que o agrada. O que aconteceria então, se eu lhe vendesse uma casa e dissesse que o telhado foi feito com madeira podre? Está aí a casa, pode se deitar, mas o telhado aí está apodrecido. Aí pode ficar. Você rapidamente devolveria a chave, pediria o seu dinheiro de volta, me chamaria de enganador, assim, por baixo, filho de Belial, se você tiver mais um startzinho bíblico, e talvez de besta que saiu da água, né, se você for do IFCE e aprender a fazer essas coisas. Mas, quando nós estamos pensando nos materiais, a boa escolha dos materiais é importante. Então, como é que nós construímos um edifício que agrada a Deus? Como é que esses materiais são encontrados? Ora, se o terreno só pode ser preparado à luz
do próprio Cristo? Os materiais também. No terreno da era secular, nós devemos também nos preocupar em escolher os melhores materiais. Eles são dois. Paulo nos apresenta dois materiais, aliás, três materiais, com os quais nós construímos um lugar que agrada a Deus, um edifício que agrada a Deus. E o primeiro é a doutrina da criação. Ele diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A criação parece ser central aqui. Jesus é colocado como aquele que também é criador. Todas as coisas foram nele, por meio dele, ele criou todas as coisas. Jesus é apresentado como criador. Paulo está construindo um argumento contra os gnósticos, mostrando que Jesus sim é criador, que ele sim é sublime, que esse papo de encarnação enfraquecer a ideia de Deus, isso não existe. E que isso é tão importante que ele criou e essas coisas são boas. Não é porque as coisas são materiais, são físicas, que significa dizer que elas são ruins. Deste modo, a própria matéria, que era percebida como suja, vil, imunda, maligna, é encontrada como sendo fruto da obra de um Deus que é sublime, é bom. E nós podemos desfrutar das coisas que são da terra. Algumas falsas doutrinas tentam colocar o mundo como se fosse um lugar mau e que você não pode usufruir das coisas que Deus criou. Eles se abstêm e acham que o simples fato de abster-se constrói para eles uma aura de santidade, aleluia. Mas as coisas não são assim. Nós temos que ter uma boa doutrina da criação. Porque diante da doutrina da criação, nós entendemos quem é o governante de todas as coisas. Jesus governa a criação porque a criação é dele. Cristo é o Senhor de todas as coisas, o mundo é dele. Não há nenhum lugar nesse planeta, nesse universo, que não seja do próprio Cristo, que não seja do próprio Deus. Eu estou falando da Trindade. Meus irmãos, nós somos mordomos do que Deus nos deu. Esse planeta não é nosso, esse chão não é nosso, o ar não é nosso, o café não é nosso, o café com leite não é nosso, e essa bebida sublime só podia ter sido pensada pelo Senhor. Mas parece que nunca basta, já percebeu? Parece que o mundo, as coisas do mundo nunca são suficientes. Parece que a gente tem uma paixão para ver o circo pegar fogo e usufrui de tudo e usa tudo e acaba tudo. E parece que nós não somos moderados e a gente age como se fosse Senhor de todas as coisas. Nós somos apenas mordomos. E para citar um grande mordomo, em uma conversa com Bruce Wayne, o nosso querido Alfred, ele diz o seguinte: alguns homens não procuram nada lógico. Eles não procuram coisas como dinheiro, por exemplo. Eles não são compráveis, eles não são ameaçáveis, eles não são razoáveis, eles não são negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E diante da busca pelos nossos próprios desejos, e diante da busca por viver os nossos próprios impulsos, a gente se apaixona por algo e se entrega a algo que é limitado. E quando nós deveríamos ser mordomos do mundo, nós somos escravos das coisas do mundo. Quando nós deveríamos cuidar da família, ela vira nosso Senhor. Quando deveríamos cuidar da nossa intelectualidade, por exemplo, ela vira nosso Senhor. Quando precisamos cuidar das coisas belas do mundo, ela vira Senhor Deus para a gente. O problema é que às vezes a gente simplesmente não liga. A gente simplesmente não está nem aí. Mas uma boa doutrina da criação nos faz voltar para o nosso lugar. Saber que as coisas são dele.
Saber que os poderes celestiais, todos os poderes celestiais foram criados por Ele. Cristo é superior a todas essas coisas. Nós não precisamos temer os espíritos. Nós não precisamos temer as almas penadas. Nós não precisamos temer o curupira. Todas as coisas são de... Não estou dizendo que curupira é de Deus não, tá? Só para você ter uma ideia aí do que está acontecendo aqui. Mas nós não precisamos temer principados e potestades, porque o próprio Deus criou todas essas coisas. Cristo é Senhor de todas essas coisas. O que Paulo está dizendo, é dizendo para os gnósticos, ou pelo menos para aqueles que estão começando esse movimento gnóstico, é que, olha, vocês estão tentando agradar todo tipo de principado, todo tipo de potestade, todo tipo de senhores é senhor de vocês. Todo tipo de espírito, todo tipo de estrela é senhor de vocês. Mas quem criou todas essas coisas foi Cristo. Cristo é superior a todas essas coisas. Vocês lidam com Cristo como se Ele fosse inferior a isso que você busca, a esses que vocês estão tentando agradar. Cristo não é inferior. Essas coisas são. Mas por vezes, nós nos devotamos a essas coisas. Nós nos devotamos a coisas que deveriam ser, das quais nós deveríamos ser mordomos. Você já tentou levantar um peso maior do que você aguenta? Deixa eu contar aqui para você meu primeiro dia na academia. Eu fui lá tentar malhar, né? Fui lá, estava com uns problemas, chamado peso, estava um pouquinho acima, e eu fui lá firme, forte. Aí quando eu cheguei, aí já começa a humilhação. Tem um bocado de gente sendo bem maior do que eu, que não é tão difícil, mas bem maior já, forte, levantando pesos enormes. Pesos, assim, absurdos. E como um homem sábio e maduro, eu olhei e disse, eu posso. E eu fui. Tentei 2 vezes. Eu tive que olhar para o lado para ver se eu não passei essa vergonha do lado, né, na frente de ninguém. Mas eu não consegui levantar. Então eu fiz o que todo homem, né, humilhado faz. Coloca no canto e sai devagarzinho, de um jeito que ninguém lhe vê. Né? O que foi que eu fiz? Fui para a esteira. Porque a esteira era o meu lugar. E fiquei um tempo levantando pezinhos de 1 quilo, andando na esteira, tá bom? Porque eu estava tentando segurar um peso que era maior do que a minha capacidade. E é o que a gente sempre faz. Ao invés de nós lembrarmos que o Senhor de todas as coisas é o próprio Cristo, nós queremos tomar todas as coisas, sustentar todas as coisas. Mas é Cristo que governa o mundo. É Cristo que governa o universo. E é Cristo que deveria governar você. Segurar os seus planos. Governar as suas escolhas. Porque essas coisas não são nossas. O nosso futuro não é nosso. Mas nós não aprendemos. Nós queremos um peso que é maior do que nós podemos suportar. O problema não é simplesmente querer. Meus irmãos, o problema é poder. E nós não podemos. E se existe uma coisa que nós devemos aprender, é que quem não pode com pote, não pega na rodilha. O Senhor de todas as coisas e quem governa todas as coisas é Cristo. E é porque é Cristo que criou todas as coisas e a todas as coisas governa, que nós podemos olhar para Ele e ter significado, sentido, lugar para ir. Porque se Jesus dá significado à criação, porque todas as coisas apontam e são para Ele. Se nós voltarmos ao texto que lemos, ele vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Se há algum sentido na vida, meus irmãos, esse sentido aponta para Cristo. Diferentemente do que diz Paul Sartre, que estamos sozinhos no mundo e a vida do homem é angústia.
Sartre chega a dizer que poderíamos substituir a palavra ser humano pela palavra angústia, porque nós somos angústia, porque nós estamos sós. E se nós estamos só, a única coisa que nós podemos é viver a partir da angústia de escolher. Mas se existe alguma angústia, meus irmãos, essa angústia é a angústia da condenação, porque nós estamos longe do grande Deus. É mais do que isso, nós temos uma orientação eterna. Eu quero mostrar para vocês que angústia é essa, pela perspectiva de Agostinho. Em Confissões, em uma das suas confissões mais primeiras e mais conhecidas, Agostinho diz o seguinte: és grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. É grande teu poder, incomensurável a tua sabedoria, e o homem, pequena parte da tua criação, quer louvar-te. E precisamente o homem que, revestido de sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que resistes aos soberbos. Todavia, o homem, partícula da tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Porque a angústia de escolher não é outra coisa senão a angústia de adorar. Nós encontramos lugar e significado apenas em Jesus Cristo. É para Ele que todas as coisas são criadas. Nenhuma causa é suficiente para nos guiar, nenhum sentido é suficiente para nos guiar para a eternidade. Você pode ter algum sentido secundário, né? Como um terceiro tipo de sentido aí, a escalinha de valores aí, de prioridade. Aí você pode ser guiado por uma vontade muito grande, porque você quer se formar, mas o desejo que te faz se formar não te leva para morar para sempre com Deus. É apenas quando estamos orientados por Cristo que nós podemos viver para Ele e viver para sempre. C.S. Lewis, quando ele fala sobre escolhas e bons motivos para se viver e morrer, ele diz o seguinte: olha, é possível que você encontre algum motivo pelo qual seja bom morrer, mas nenhum desses motivos é bom o suficiente para ser aquele pelo qual você vive. Deixa eu explicar. Por exemplo, o exemplo que ele usa, você está andando na praia e você vê alguém se afogando, aí você vai lá e se joga, porque seria interessante e é bom arriscar a própria vida para salvar alguém, não é não? A gente entende assim. Mas e se você centrasse a sua vida nisso? E se isso fosse a única coisa pela qual você vivesse? Talvez você encontre algo pelo qual é bom morrer, mas esse algo não é bom, não é um bom motivo pelo qual você vive toda a sua vida. Você está disposto a viver pelo quê? Onde é que você tem engajado todas as suas forças? Pelo que você vive? E não só para isso, para onde isso está te levando? Só apenas ao sucesso? Só apenas à inteligência? Apenas a um novo emprego, um novo carro, um salário melhor? As boas escolhas que Paulo nos aponta são as escolhas que nos levam a Deus, a Cristo. Se sacrificarmos todas as coisas para ganhar apenas a Cristo, ainda é lucro. Se você já leu Filipenses, você percebe que Paulo esqueceu quem era, porque Cristo era melhor. Toda orientação do homem é religiosa, toda ela. Se eu explicar para você, de um jeito que você não esqueça, o que é um coração religioso, o que é religiosidade humana. Você já ficou com uma fome absurda, daquela de doer, mas de doer profundamente? Assim, você sabe, ir abaixando assim de fome. Aí você chega em casa, você quer comer qualquer coisa. Você come as panelas. Você come a bolacha creme crack que está lá aberta há 2 semanas. Mas você quer comer alguma coisa?
Você não se importa com o quê? Esse é o que nós chamamos de desejo de adorar. Isso é o coração religioso. Isso é a orientação religiosa do nosso coração. Nós somos famintos por divindade, mas só uma nos sustenta de verdade. Viver para outros deuses, por outros sentidos, é trocar feijão verde, costelinha, queijo assado por caldo de bila. É trocarmos o que há de melhor e mais sublime por nada. É Cristo que é sublime. É Ele que sempre vai ser a melhor escolha. E sendo bem, melhor escolha como se fosse possível comparar. Porque se formos sinceros, Ele é a única escolha possível. Porque sem Ele, tudo é treva, tudo é mal. E ao invés de acharmos que estamos desfrutando do mundo sem Ele, o que nós estamos fazendo é desfrutando de perdição e condenação. É isso que Paulo tenta mostrar em Romanos capítulo 1. Vocês estão desfrutando do seu desejo? Não. Deus já condenou vocês. C.S. Lewis diz em Cristianismo Puro e Simples que Deus nos criou como um motor. Um motor que é feito para rodar ou trabalhar com gasolina não vai funcionar com nenhum outro combustível. Então, se é feito para trabalhar com gasolina, é com gasolina que ele vai trabalhar. Se é feito para trabalhar com álcool, é com álcool que ele vai trabalhar. Então, Lewis diz que Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos, do qual nossos espíritos se alimentam. É do próprio Deus que é a energia, o próprio Deus é a energia que nós queimamos todos os dias para viver. É dele que nós nos alimentamos, é da água dele que nós bebemos. A pergunta é, nós temos nos alimentado de tal água? Ou a nossa Bíblia está cheia de traças? Ou o quarto da oração já nem te vê mais? Está trancado faz tempo? Ou aquele tempo que você deveria se voltar para Deus e perceber que você deveria desfrutar da presença dele de maneira mais íntima, nem está mais sendo usado porque tem tanta coisa para fazer, não é? E com o tempo nós trocamos as coisas terceiras, quartas, colocando elas no lugar primeiro. E tratamos a Cristo como se fosse menor. Alguns achavam que outras divindades mediavam a sua relação com Deus. E nós achamos que, não, eu adoro com o meu trabalho, também estou adorando quando estou trabalhando. E talvez por isso não venha para o culto. Mas as coisas não são assim. Ainda que nós adoremos com o nosso trabalho, ainda que nós adoremos estudando, ainda quem medeia a nossa relação com Deus é o próprio Cristo. Se trabalharmos e nos afastarmos de Cristo, nós não estamos em comunhão com o Senhor. Nós desfrutamos do mundo à luz do próprio Senhor da glória. É apenas assim que nós conseguimos aproveitar de fato das coisas que são da terra. Então, é Jesus que sustenta também a criação. Jesus sustenta a criação porque todas as coisas são sustentadas por Ele. Se nós olharmos para a natureza, vamos nos assustar com tamanha beleza. Se virmos os astros, olharmos para Vênus, para Saturno, ficaremos impressionados. Se olharmos para o mar, para a variedade de peixes, se olharmos para os felídeos ou para os felines, para falar aqui algumas classes de bichinhos, acho, não sei nem se é classe o nome. Se olharmos para a variedade de passarinhos, para o canário belga, para o canário do reino, só de canário você tem uns 18 aí. Coisa linda, beija-flor voando, todo colorido. Você vai ver beleza. Você vai ver as coisas que Deus criou. Se nós olharmos para os órgãos humanos funcionando, se nós olharmos para um zigoto que já é humano, e começa a ver o crescimento e ele progredindo e se desenvolvendo. Tem coisa mais bonita?
Não tem. Mas todas essas coisas apontam não para elas mesmas, mas para o Deus que as sustenta. É Ele que lançou o fundamento da terra. É Ele que lançou os fundamentos do céu. É Ele que sustenta tudo. É Ele que concatena tudo. Se nós acharmos que nós conseguimos sustentar a nossa própria vida, Cristo sustenta o mundo e o universo. Você acha mesmo que o que sustenta o universo são leis físicas e químicas? Estava tudo uma balbúrdia, se você entender a piada. Tudo uma balbúrdia, se não fosse o Senhor. Não são as leis físicas, não são moléculas, não são pontes de hidrogênio. Todas essas coisas estavam loucamente em choque, em colisão, se o próprio Cristo não sustentasse todas as coisas. Então, o que nós temos que lembrar da nossa própria criaturidade. Nós somos criaturas, limitados, pequenos, falhos. Nós não conseguimos. A única coisa que nos alimenta e nos sustenta é o próprio Deus. Crescemos na fé na medida em que Cristo se torna o único que governa, o único que alimenta, o único que sustenta a nossa vida. A característica da humanidade é a limitação. A nossa característica mais profunda é a necessidade. É Cristo que sustenta o mundo, o universo. É Cristo que sustenta a igreja. É Cristo que sustenta você. É por isso que não é qualquer coisa que vai lhe derrubar. Ele diz que aqueles que estão alicerçados na rocha, o vento bate, a água bate, mas eles permanecem de pé. E talvez você esteja olhando, né, e vindo uma enchente. Mas você não deve confiar na sua habilidade de nadar simplesmente, mas no provedor da vida, que lhe guarda e que lhe sustenta. Os gnósticos achavam que o que sustentava o mundo era a ligação entre as divindades. O que sustenta o mundo é Cristo, o meu e o seu também. Então, se há uma coisa que nós devemos aprender, é que quem não pode com pote, não pega na rodilha. Cristo continua sustentando todas as coisas. Para ir encerrando já, nós temos que lembrar mais um bom material para a construção. Se nós vamos fazer o concreto armado, né, com a doutrina da criação, com o fato de Jesus ser o sustentador, com o fato dele ser o governador, com o fato dele ser o Senhor de todas as coisas, do fato de ele dar significado a todas as coisas, aquilo que vai ligar tudo, vai fazer tudo funcionar, é outra doutrina. É a doutrina da reconciliação. No texto, ele diz o seguinte, no verso 19: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele também reconciliasse todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Meus irmãos, ainda que nós olhemos para o Deus Criador, nós devemos temê-lo também, porque não podemos pagar os nossos pecados, porque nós não conseguimos nos aproximar dele e crescer e ser edificados de uma maneira que o agrade, sem que estejamos reconciliados com ele. Não é porque nós somos bons, meus irmãos, que nós somos edificados, nem porque nós conseguimos e temos grande habilidade em ler livros, fazemos leitura dinâmica. Já li ali as 8 sistemáticas, mais 11 introduções, já fiz trabalhos absurdos, já fui para ali, já voltei. Mas o que nos liga a Deus é reconciliação. A paz que vem de Deus é isso que nos une para crescer de um modo que agrada a Deus. Recebemos essa paz porque o próprio Deus nos reconciliou
com Ele. Não foi obra nossa. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo Jesus. Eu e você não fizemos nada, nós não trabalhamos para isso. Nós não fizemos, nós nem o desejávamos. Mas pelo sangue da sua cruz, nós somos reconciliados. Se você não tem motivos para louvá-lo, sabendo disso, meu trabalho aqui foi em vão. Nós não temos outro caminho, não é por outra coisa, é porque a gente não tem outro Salvador. E se você quer saber como é que podemos ser edificados, lembre que o que nos sustenta é a própria obra de Deus. O que nos liga como corpo é a própria obra de Deus por meio de Jesus Cristo. Criados, perdidos e salvos agora. Olhamos para frente, porque Ele nos deu um futuro e um futuro glorioso. Algumas pessoas acham que no final do texto, todas as coisas, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra, acham que estão falando aqui de que todas as coisas, até Satanás, então, todas as coisas, até o diabo e os seus demônios vão ser reconciliados. Aí daí você começa a perceber o universalismo do cidadão. Tá? Um bom livro aí, para você ler, é Graça em Glória, tá bom? Que ele fala sobre o universalismo tupiniquim. Mas Paulo não está falando isso. Paulo está dizendo que aquilo que começou na cruz vai acabar, vai culminar organizando todo mundo. Quando para os gnósticos a santidade, o novo estágio espiritual funcionava assim, num estalo, numa iluminação, Paulo está dizendo que a reconciliação, a reconstrução e reorganização do mundo progride, acontece com o tempo. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que a obra da cruz que começou vai se completar na restauração de todas as coisas. Aquilo que Cristo fez na cruz não atingiu apenas a mim e apenas a você. Atingiu todo mundo, todo o universo, todas as coisas foram atingidas por isso. Daí, o grande poder pelo qual você foi salvo. Diante disso, como é que a gente vive a nossa salvação então? Se foi tão grande, tão sublime, tão maravilhoso, qual é a resposta? Viver como a gente quer, não é? Não. Ele nos conduz para a reconciliação, para a paz e para um lugar que eu só vou falar na próxima vez. Então, diante desses materiais, a gente precisa de um bom plano. Mas eu estou meio sem tempo. E a única coisa que eu quero fazer, que eu quero dizer, é que o plano da construção de Deus, o modo e a expressão física dessa casa de Deus é santidade. Porque Ele nos reconciliou pelo sangue da sua cruz para nós sermos irrepreensíveis. Então, acabando com isso, Deus não derramou seu sangue para nós, por outra coisa, senão para nos dar paz e para nos fazer santos, filhos seus. Amém? Vamos orar?